Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui novamente para nossa 8ª aula de História, pós-prova, né? Tivemos aí nossa provinha do mês de maio. Eu espero que tenha todo mundo se dado muito bem. A tia vai fazer de tudo para corrigir o mais rápido possível para vocês verem a nota, que eu sei que vocês adoram saber quanto é que tirou, né? Então, bora lá. Vocês vão pegar, continuamos com o nosso livrinho Farias Brito, volume 2, onde nós vamos falar como as pessoas faziam para construir uma moradia na comunidade. Hoje a gente vê uma série de moradias, cada uma feita de um jeito, mas antigamente, como é que as pessoas faziam para fazer essa construção? Será que era de tijolos? Né? Será que tinha tijolos naquela época? Bora lá descobrir? Mas antes disso, nós vamos revisar o conteúdo. Tia, que revisão de conteúdo é esse, tia? Nós falamos na nossa aula passada sobre a rua tem história. Lembram que a tia falou que a maioria das ruas tem nome? Falei que aqui no Mocambinho as ruas em si não tem, mas as avenidas têm esse nome. Nós vimos a homenagem que foram feitas para aquelas pessoas que tinham uma história de vida lá naquela comunidade, que a prefeitura daqui de Teresina fez um projeto cultural para homenagear pessoas já falecidas com os seus nomes na rua, né? Pessoas essas que não eram conhecidas, porém não eram conhecidas nacionalmente, mas eram conhecidas para as pessoas que moravam próximas a ela. Trouxe até a história aí de uma delas, né, para vocês. E aí eu disse assim, ó, que cada rua tem um nome. E eu pergunto por quê? Pra que, gente, que as ruas têm nome? Eu acredito que seja, acredito não, eu tenho certeza que seja para que a gente possa identificar. Já pensou? A tia fala a questão de nome de rua. Ah, tia, mas você disse que aqui no Mocambinho não tem nome as ruas, tem quadra. Mas tem nas avenidas, nossas avenidas aqui do Mocambinho, elas têm nome. Mas a rua, ela precisa de uma localização. Ela precisa de um nome, ela precisa de um endereço, enfim. Para que ela precisa desse nome, alguma localização? Justamente para isso, para a gente poder se localizar. Já pensou, se eu não souber nome de rua? Eu, particularmente, eu nem prefiro saber o nome de rua. Eu já falei isso várias vezes e eu torno a repetir. Eu gosto de pontos de referência. Eu prefiro trabalhar com pontos de referência do que com endereço propriamente dito. Eu me localizo melhor. Mas a importância do nome dessa rua é justamente isso, para se localizar, né? Você vai receber alguma coisa dos Correios. Você precisa do seu endereço. Precisa do nome da rua, precisa do CEP, precisa de tudo isso. As ruas do Mocambinho não tem nome na rua, mas ela tem o quê? As suas quadras, que é como se fosse o seu nome, né? Então ele diz aqui, ó, que a rua serve como espaço também para as nossas brincadeiras, é outra importância dela. Então, olha, a rua tem a história, a rua tem nome, a rua serve para que nós possamos brincar, não é isso? E como? Brinquei demais na infância. E as crianças mais novas aprendem o quê? Com as mais velhas, lá na rua também, onde os senhorinhos e as senhorinhas sentam na calçada. Antigamente era mais fácil a gente ver essas coisas, hoje em dia é um pouquinho mais difícil. E não é só porque nós estamos nesse período não, tá, gente? É porque realmente essa questão de ficar na rua tá mais complicado mesmo na nossa atualidade. Mas a rua, ela tem essa importância por isso. Ela é um espaço também de convívio com outras pessoas, que nós já falamos muito sobre essa questão da convivência. É um espaço de brincadeira. É importante, cada um tem uma história, né? Como eu já falei para vocês e torno a repetir, nós falamos da história de uma pessoa, que eu não me recordo agora o nome dela, mas a gente falou na aula passada sobre a história de vida dela e ela foi homenageada como uma das ruas aqui da nossa Teresina. E aí nós vamos para o nosso assunto. A Tia só falou brevemente, só para a gente relembrar um pouquinho, tá? Por quê? Porque aquela aula passada, ela vai servir como assunto para as nossas provas seguintes, não essas que vocês fizeram, as próximas, né? Como as pessoas faziam para construir uma moradia na comunidade? Nós estávamos falando da rua, né? E nas ruas tem o quê? Moradias. As nossas moradias hoje em dia são construídas como? Tijolos, né? Tem muitos lá que depois que fazem toda aquela construção, colocam cerâmicas nas paredes, né? Os azulejos, mais conhecidos antigamente como os azulejos. Mas e antigamente? Será que tinha os tijolos? Não, gente. Não tinha os tijolos. Nós vimos várias construções de moradia, nós estudamos, todo ano a gente estuda essa questão de moradias, mas a tia hoje vai trazer só a questão das construções de antigamente. Como é que as pessoas faziam para construir essas moradias? Bora lá. O barro amassado, depois a tia vai mostrar imagens, no livro de vocês também tem, tá bom, gente? Mas é outras imagens, mas que também
fala sobre o assunto, ok? Para que a tia não tá fugindo do assunto. Só imagens que vão ser diferentes. O barro amassado com os pés em passos cadenciados, ou seja, um passamento do outro. A massa que veda a parede da futura morada, sincronizados por sopapos. Ó, eles davam meio que socos para poder esse barro ficar grudado nessas ditas paredes que nós vamos ver como elas eram feitas também, tá bom? De mãos solidárias, ou seja, era uma união de várias pessoas para fazer a casa. Hoje em dia nós contratamos os pedreiros, mas antigamente tinha toda uma solidariedade. Quando alguém ia construir uma casa, havia aquela união dos vizinhos para fazer a moradia daquela pessoa. Por isso que ele fala o que? Mãos solidárias, porque eram mão de obras que não tinham custo nenhum. As pessoas iam lá para ajudar. Ritmadas por cânticos tradicionais. Então era uma festa. Vamos construir uma casa? Vamos fazer uma festa. Era realmente assim, gente. Era uma festa. Sua construção era feita, via de regra. Como era a regra? Em mutirão, cheio de pessoas que estavam dispostas a quê? A ajudar aquele lá que ia construir a sua moradia. Com o auxílio de quem? Eram parentes e vizinhos. Olha só como não eram só as pessoas que convivem no sentido de família. Tinha os vizinhos solidários, porque era só o que a gente tem, gente. É vizinho solidário. Pelo menos na minha época eu tinha bastante vizinho assim. Sua feitura, que no caso é o modo de fazer, vinha desde a coleta de madeira. Vocês vão ver como é que ela era construída, que diz que tirava em lua minguante do barro e da composição da argamassa, que hoje é conhecido como cimento, mas antigamente não tem o cimento que nós temos hoje, né? Por isso que a tia pergunta aqui, como é que eram feitas? Então, olha só, juntava-se um mutirão para coletar essa madeira, tinha o barro, a composição do barro, vocês vão ver aqui como é que eles faziam, né? E para compor essa argamassa, que é como se fosse o cimento para fazer essa construção. O que mais? A trama das varas verticais, que eram os talos, que era justamente como se fosse a parede da casa, a parede entre aspas. Porque quando você vai construir as moradias de hoje, eles colocam umas ripas, né? Também tem. Enfim, uns paus aí para poder erguer as casas. Lá, eles chamavam de quê? De varas. Não eram tão fortes como são as de hoje, né? As madeiras são bem mais firmes. Mas eles procuravam isso aí mesmo na própria natureza, no próprio local ali onde moravam. Não tinha esse negócio de comprar, como nós temos hoje. Por isso que diz que tinha esse mutirão da coleta. Eles iam colher todo o material necessário para poder começar essa construção. E ele diz varas verticais, porque elas eram em pé. E horizontais, porque elas também eram deitadas. As construções, vocês vão ver aqui as imagens que a tia vai mostrar, vocês vão ver como é que eram feitas primeiro, para depois jogar esse dito cimento. E o que mais? Elas eram amarradas com cipós. Olha só como era, gente. Totalmente diferente de hoje. Era com varas, tanto na vertical como na horizontal e amarrada com cipós. Eram fortes, viu? Esses cipós. E travados em peças largas de madeira, com os espaços das portas e das janelas já previstos. Quando a gente vê as construções de hoje, tem a partezinha, né, de deixar a janela, a porta. Aqui também tinha. Então, no local que ia ser a porta e a janela, ele não colocava esses talos, ok? Então, quando a casa ficava pronta, olha só, após a casa feita, vinha o quê? A recompensa. Era dinheiro? Será que eles eram pagos? Tia, você acabou de dizer que era uma corrente solidária, era todo mundo se ajudando. Então, não era dinheiro que era pago. Era o quê, o almoço que era oferecido pelo novo morador. Ele agradecido, né, pela ajuda da nova moradia, ele oferecia o almoço. E o que mais? Regado de muita animação, era uma festa. Seria a festa da comeeira, ou seja, muita comida, fartura. Na música de Tom Jobim. Ou, por que não, o churrasco do bater da laje. Isso aqui era os palavreados que eles usavam antigamente, tá, gente? Dos dias de hoje, da qual muitos nós participamos. Tia, hoje em dia ainda tem os mutirões? Até tem nessas construções de casas aí menores, às vezes as pessoas se reúnem até mesmo para ajudar os outros. Mas o que nós vemos hoje, as casas não são mais como essas casas, né? Hoje já tem os tijolos, enfim, não que não possa ter. Ainda existe casas assim. Mas com o material de hoje, muitas pessoas
Claro, para ser mais firme, vão optar pelo de tijolos, né? Que elas eram bem mais frágeis. Mudam-se as madeiras, aliás, os materiais, desculpa, mudam-se os materiais, mas ainda se mantém a solidariedade, ou seja, os materiais hoje em dia são outros, mas muitas pessoas prestam essa solidariedade com os outros, ajudam, né? E a alegria pelo novo lá. E agora nós vamos ver essas imagens. Olha só, primeira coisa, lá no livrinho de vocês tem dizendo passo a passo. Essa primeira coisa, a pessoa comprou o terreno, ou foi doado o terreno para ela, enfim, aqui é o local que ela vai construir. A primeira coisa, a primeira etapa vai ser o quê, ó? Aplanando a terra. Desculpa aí. Aplanando a terra, ou seja, eles vão limpar toda a terra. O que é aplanar? Deixar, ó, plano, retinho, para que possa receber esse começo da moradia. Então, primeiro ele vai aplanar essa terra. Para quê? Depois ele vai fazer o quê? Olha o que a tia falou. As varas aqui, ó, verticais, ó, tá vendo? Olha as pessoas aí, todo mundo ajudando para que essa construção aí seja o mais rápido possível. Aqui são as varas na vertical, que a tia falou. Olha o que ele diz aqui. Como é chamado esse processo de esteamento? É onde eles vão fincar essa vara para começar o levantamento desse local. Próximo. Olha aí, ó, olha a horizontal. Tá vendo, ó? E as amarrações. Onde eles vão começar, olha aqui a abertura da porta que a tia falou, é chamado de que isso aqui? A amarração. Olha só, as linhas verticais, as linhas horizontais, e aí, ó, entre uma e outra ele vai fazer essa amarração com o cipó, certo? Próximo, vamos ver o que mais. Olha como é que fica a casa, ainda não está completa. O que está mostrando aqui? Vamos ver o que está mostrando? A amarração. Olha só. A horizontal, a vertical e ele amarrou. Agora vai estar no ponto de quê? Da cobertura. Bora lá olhar o que ele vai fazer, ó. Pega-se todo o material e eles vão amassar, que é como se fosse o cimento da casa. Pega areia, pega palha, né, que é para dar uma consistência mesmo nessa feitoria deles, ó, e eles jogam água e vão o quê? Amassar, que é como se fosse o cimento da casa. E aí o que ele diz, ó? Ele chama de barreamento. Por quê? Porque é onde vai ser feito o barro que vai ser colocado lá naquela casa. Hoje nós usamos cimento, mas antigamente era o barro, que ele fazia todo esse processo. Ficava firme? Para aquela época sim, né? Hoje em dia, com os materiais que temos hoje, seria uma casa frágil. Não é isso? Se a gente for comparar. Então, olha só, olha o mutirão, gente, que a tia falou, de pessoas ajudando, ó, olha só, com a mão na massa mesmo. Vocês viram que a tia disse que, ó, fica socando essa massa para poder colocar nessas paredes. Eles vão cobrir essa parede, depois que eles colocaram a vara na vertical, na horizontal, fez a amarração, chega a parte de cobrir essa casa. E aí é o barreamento novamente. Ali era mostrando o barreamento sendo feito, né? O barro. E agora vai ser começado a colocar esse barro. Olha só, tá vendo aqui, ó? As pessoas colocando, amassando para cobrir esses buraquinhos que ficam entre uma vara e outra. Aqui é chamado, continua falando do barreamento. Se você olhar aí no seu livro, tem esse passo a passo. E aí nós vamos, ó, por último, o quê? Olha aí a casa aí construída, feita, não é isso? Olha aí, ó, já toda aí no capricho, claro, espera secar para poder começar a morar dentro, né? E nada melhor do que o sol para secar tudo isso. Isso aqui já é a casa pronta. Olha aí a já moradora, ó, na sua parte aquizinha da porta, a janela. Aí lá dentro, é só o vácuo, só uma parte só, não tem compartimento. Por dentro, sim, a pessoa pode fazer seus compartimentos. Com isso aqui também pode, sim. Pode fazer aquele compartimento igual nas nossas casas de hoje. Só que também com todo esse aparamento aqui de varas, né? Na horizontal, vertical, amarração, todo esse processo. E aí, mais uma vez, mostrando a casa aí totalmente pronta, com a portinha aí já, né? A sua janelinha ali feita também. E observe que essas portas aqui é a madeira mesmo bem bruta que eles mesmos também faziam na época. A casa o quê? Pronta. Olha que interessante, gente, o passo a passo que a tia trouxe aqui para mostrar para vocês de como foi
toda essa construção. E era assim que eles faziam. Bem interessante para aquela época, porque houve toda uma ajuda, houve toda uma participação das pessoas. Isso mostra o quê? A solidariedade, mostra a empatia, que é se colocar no lugar do outro. E eu tenho certeza que naquela época ali, quem quisesse construir sua moradia, tivesse seu local, ia ter esse suporte, porque vizinhos lá tinham. E vocês viram que não era só os vizinhos, né? Os familiares também. Bom, gente, e vocês vão responder a página 133 e vão apenas ler a página 134. Por que só a leitura? Porque na nossa próxima aula a gente vai discutir e você já vai saber do que a tia vai falar para ter esse entrosamento maior, para a gente poder fazer essa troca, apesar de vocês estarem aí e a tia está aqui. Mas eu tenho certeza que na hora que a tia está fazendo os questionamentos aqui, você está bem aí na sua casa respondendo, eu tenho certeza. Então, um beijo bem grande, fique com Deus, obrigado por mais uma vez vocês estarem aí olhando para a tia mais uma vez dando a aula. Um beijo bem grande, tchau meus amores.